Então foi dado o gráfico, o diagrama de Clapeyron da pressão versus o volume. Para um certo volume, o gás exerce uma certa pressão. Numa transformação isotérmica, se dobrarmos, por exemplo, o volume, a pressão se reduzirá pela metade. Se quadruplicarmos o volume, a pressão se reduzirá 4 vezes, ou seja, durante todo o processo a temperatura é constante. O gráfico, então, indicado no problema é uma isoterma, ou seja, uma hipérbole, pois a pressão e o volume numa transformação isotérmica são inversamente proporcionais. A alternativa A é falsa, pois a pressão, em função do volume, não é constante. A pressão diminui, por exemplo, com o aumento do volume. Trata-se, portanto, não de uma transformação isobárica, mas sim uma transformação isotérmica. A B é verdadeira. De fato, a área sob o gráfico, pressão por volume até o eixo do volume, é numericamente igual ao trabalho mecânico realizado pelo gás sobre o meio, quando ele sofre uma expansão isotérmica. Se o gás sofre e aumenta o seu volume, ele realiza trabalho sobre o meio. Afirmativa verdadeira. A C, por exemplo, é falsa. O trabalho do meio sobre o gás é numericamente igual à área sobre o gráfico pressão por volume. No entanto, acrescida de um sinal negativo. Ou seja, se o volume diminui por convenção, o trabalho é recebido pelo gás, ou seja, o meio realiza trabalho sobre o gás recebe energia na forma de trabalho, e o trabalho será negativo. Ainda que a área seja sempre positiva nesse gráfico, devemos acrescentar o sinal negativo por convenção. A afirmação D é falsa. A curva é chamada de isoterma. E, finalmente, falsa a alternativa E, porque todos os pares de pressão e volume que pertencem à isoterma, ou seja, para cada pressão um volume, nós teremos para todos os pares PV estados físicos de mesma temperatura.